Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de gestão do agronegócio para o curso de Comex. A aula de hoje está no livro do Araújo, o título o primeiro capítulo é Agronegócio, Conceitos e Dimensões. Tá? Então, bem, ele começa falando sobre a questão da importância da agricultura, né? Ou até a gente pode expandir mais para atividades agropecuárias. Porque tem situações que você entende a agricultura como o conjunto das atividades agrícolas e também das pecuárias, mas tem gente que prefere chamar de agropecuárias, né? Como isso tem um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. Porque as pessoas, desde os primórdios, né, desde o princípio da humanidade, elas precisam de alimentos para sobreviver, certo? Então, para isso, no início, elas coletavam esses alimentos, ou elas pescavam, elas caçavam, e com um grupo grande de pessoas, essa quantidade de alimento disponível em determinada área, ela cessava, eles tinham então que partir em busca de outro local que tivesse mais alimentos, tal, porque eles não dominavam as atividades agropecuárias a ponto de conseguir, quando acabar, eles já terem plantado mais e assim sucessivamente, né? É óbvio que isso foi até se conseguir perceber que existiam as sementes, que se você plantar as sementes iam nascer mais. Imagina que isso daí se desenvolvendo ao longo de muitos séculos, né? De milhares de anos, tá? Mas não faz muito tempo, no século XVIII, ainda não se conseguia perceber a importância que a agricultura, né, ou que as atividades agropecuárias ia ter no período mais recente. Tanto é que existem trabalhos de economistas que indicando, por exemplo, que ia ser justamente o problema dos alimentos que ia dificultar o crescimento populacional. Qual era o pensamento, por exemplo, de Malthus? Ele dizia: olha, a população mundial ela tem crescido a uma taxa muito maior do que a de produção de alimentos. Então vai chegar uma hora que vai ter muita gente e não vai ter alimento suficiente para abastecer todo esse pessoal. Porque ele não imaginava, né, naquela época, que ia se ter tanta tecnologia voltada para a agricultura como um todo, né, para a pecuária e assim sucessivamente. Davi Ricardo, por exemplo, esse já século XIX, ele, ele, ele desenvolveu um conceito chamado renda da terra. Ele dizia, olha, no começo a gente vai utilizar as terras mais férteis, mas uma hora essas terras férteis elas vão terminar. E aí, se precisar de mais alimentos, vai precisar produzir nas terras menos férteis. E aí, então, nessas terras menos férteis, se produz com uma produtividade mais baixa. Entendeu? E aí você vê no século passado, as pesquisas que a Embrapa ajudou muito, por exemplo, no Cerrado brasileiro. Quem chegava no Cerrado achava, não, aqui não dá para produzir nada. É a mesma coisa, de certa forma, em boa parte do semiárido brasileiro. Né? Que você olha, tirando essa parte que pode irrigar, que tem uns solos melhores, mas se acha, aqui não dá para produzir nada. Aqui não tem água, aqui só tem pedra, um solo rasinho, aqui não dá para produzir nada. Os caras chegaram no Cerrado e falaram, olha, com essa terra aqui não dá para produzir nada. E aí então se tem um desenvolvimento tecnológico, uso do calcário para correção de solo, e hoje o Cerrado brasileiro é onde produz o algodão, é onde produz a maior parte da soja do Brasil, e consequentemente a soja é o produto que mais a gente exporta, o que traz mais receita de exportação para o país, imagina. Então essas pessoas chegaram, elas não conseguiam imaginar que ia ter essa agricultura
tão desenvolvida, né? E pro desenvolvimento dela, muitas coisas precisaram se desenvolver em conjunto, né? E é isso que o texto vai dar uma mostrada, né? Como é que tem esse desenvolvimento e como é que isso faz com que se tenha tem que ter uma evolução, inclusive do conceito, né? Partindo de agricultura para chegar hoje no conceito de agronegócio, passando pelo conceito de agribusiness, né? E aí ele vai ainda termina essa primeira parte mostrando que você tinha uma situação então em que as propriedades basicamente elas tentavam produzir tudo o que se precisava para consumir, né? Mesmo porque as estradas eram ruins, a locomoção era ruim, era difícil de se conectar, de conversar, de trocar mensagens, né? Imagina, tô falando isso há bastante tempo atrás. Então, a propriedade era praticamente uma vila, uma mini cidade, em que ali tudo que se você precisava, de alimentos, até roupas, você tentava se produzir. Era o que ele chamava de autossuficiente. Né? Mas aí depois, então, principalmente a partir dos anos 70, dos anos 50, a gente poderia até dizer, do século 20, você tem um avanço tecnológico fundamental, né? Fenomenal nas atividades agropecuárias, que fez com que esse quadro mude. Bom, e aí então, quando você percebe como é que era antes e como é que é no período mais recente, então consegue-se analisar diversas mudanças. Então, primeiro, o mundo que era basicamente rural veio aumentar a população nas áreas urbanas. Reduz a população rural e aumenta a população urbana. A tecnologia tem esse efeito, né? De, digamos assim, entre aspas, expulsar as pessoas do meio rural. Por quê? Porque sem tecnologia você precisa de muitas pessoas para fazer uma determinada atividade. Agora, quando você introduz uma tecnologia, você diminui a quantidade de pessoas que são necessárias. E aí essas pessoas, então, elas perdem a sua função, a não ser que elas se adaptem, mas ela perde e aí então ela vai para a cidade, porque não precisa mais de tanta gente naquele local. As propriedades, então, que eram diversificadas e praticamente autossuficientes, elas basicamente hoje produzem um único produto, né? A maior parte, não sei que seja aquelas muito pequenininhas, que tem mais de um produto. A não ser, o Vale do São Francisco, tudo bem, tem gente que tem manga e uva, que são os dois principais, mas tem pessoas que só tem manga, tem outros que só trabalham com uva, e aí então tem outros que só trabalha com soja na região centro-oeste, tem fazenda que é só de gado de leite, o cara só produz gado de leite, outro só gado de corte, outro só tem cana, e assim vai. É uma monocultura, né? As propriedades não são mais autossuficientes, é óbvio, porque elas produzem uma monocultura para vender e aí ele então comprar todos os insumos e produtos que elas vão precisar, né? Que são outras pessoas que produzem. Consequentemente, cada um vai se tornando cada dia mais especializado em determinada atividade. A pessoa extremamente, ela sabe produzir, por exemplo, eu lembro de uma frase do Paulo Dantas da Agrodan. Ele estava parabenizando o pessoal da Coana, num congresso que a gente participou. Então, tava ele, tava eu, tava o pessoal da Coana, e ele parabenizou, ele falou, olha, eu já tentei produzir uva e nunca consegui. Acho assim o máximo, né, digamos assim, quem consegue produzir uva, porque é muito difícil. Eu só sei produzir manga. Então o cara passou a produzir só manga
o pessoal da Coan, uma vez eu conversando com eles também, eles Coan é a Cooperativa Agrícola Nova Aliança, aqui do Vale do São Francisco. Então eles tinham um período que eles tinham um suco chamado Terra Sol. E aí depois eles venderam a planta e não produzem mais o suco. Eles ficaram só na uva. Eles tinham uma áreazinha de 50 hectares, se não estou enganado, com manga também, mas também não vai para frente. Por quê? Porque eu perguntei por que eles me disseram, porque a gente vai se focar naquilo que a gente é especializado, naquilo que nós somos, que nós sabemos fazer bem feito. E vamos fazer só aquilo, focar naquilo. Então é isso. As empresas vão se especializando em determinadas atividades, certo? Nesse período, então, mais atual. É óbvio que o objetivo é ser sempre gerar excedentes, né? Produzir cada vez mais, porque precisa abastecer tanto o mercado interno quanto, em alguns casos, né, o mercado externo, né? Aqueles que exportam, né? Não é todo mundo que exporta, mas quem produz num determinado nível de qualidade ou determinadas culturas é para abastecer o mercado interno e para exportação, principalmente para exportação. Recebem informações externas, essas informações externas são fundamentais. Então, quando você tem uma certificação, por exemplo, você está recebendo um conjunto de informações externas de como é que você tem que produzir, né? Em que condições as pessoas estão informando. Eu só vou comprar o seu produto se você tiver com esses seguindo determinados protocolos ou padrões. E aí então você se adapta com base naquela informação externa, né? Para você produzir de acordo com o que as pessoas querem. O agronegócio brasileiro hoje precisa de boas estradas, precisa de armazéns, portos, softwares, drones. As pessoas estão trabalhando com drones, né? Pesquisa, muita pesquisa, negociando em bolsa de valores. Já se tentou fazer umas análises sobre se era possível negociar frutas em bolsa de valores. Já viu inclusive uma tese de doutorado sobre isso. Mas os outros que são efetivamente commodities, né? Elas são negociadas em bolsa de valores já há muitos anos, né? E é isso. E as empresas estão aí sempre tentando conquistar novos mercados, aumentar o seu, a gente chama de market share, né? Sua parcela de mercado. E também sofrem com a concorrência, porque se pensava em janelas de mercado, né? Aqui agora é a janela do México, agora é a janela do Peru, agora é a janela do Equador, do Brasil. Nessa era atual de internacionalização, de globalização, de cada vez mais as pessoas tentando conquistar mais mercados, esse negócio de janela vai virando um conceito ultrapassado. Todo mundo vai tentando produzir o máximo possível e, digamos assim, entrar na janela do outro, de forma que a concorrência se torna cada dia mais complexa, né? Tem que estar preparado para enfrentá-la. Tá? Bom, e aí então se chega nesse conceito, né, de conceito de agronegócio, né? Então toda a evolução, né, que ocorreu e que ainda acontece no meio rural, né, tem um enredo ali, levou à necessidade de criar um conceito mais moderno, né, mais atual do que simplesmente agricultura. Ainda mais quando você chama a agricultura como o setor primário, né? Você tem o setor primário, secundário, terciário, ele fala isso lá no texto, né? Então só dizer agricultura ou setor primário já não era mais suficiente, porque você olha e vê que você tem uns setores, né? Antes, né? A montante, antes da porteira, depois da porteira, todo mundo trabalhando. Antes da porteira, indústrias produzindo para a agricultura, depois a agricultura produzindo para serviços, né? Cada vez mais. Então, você precisava ter um outro conceito. E aí, basicamente, ele vai mostrar dois grandes
conceitos de duas grandes escolas, que é a americana e a francesa. Dentro do rural, dos estudos sobre o meio rural, os Estados Unidos e a França eles se rivalizam muito em termos teóricos, né, de como é que eles analisam as coisas. Então, nos Estados Unidos, os dois pesquisadores lá de Harvard, que vocês vão ver lá, o David e o Goldberg, eles desenvolvem um conceito que eles chamam de agribusiness, né? Então, que vai ser o conjunto de todas as operações, todas as transações que acontecem. Desde a fabricação dos insumos agropecuários, insumos você pode entender desde trator até fertilizante, etc. As operações dentro da propriedade, tudo que você tem, até packing, armazenamento, distribuição, até chegar lá na ponta, né? Do supermercado, na gôndola do supermercado, né? Ou de quem quer que seja o produto que vai consumir, tá? Seja in natura ou industrializado. Então, tudo isso é o que eles chamaram de agribusiness. E esse conceito de agribusiness ficou funcionando dentro do Brasil por diversos anos, né? Inclusive sem tradução, era agribusiness. Eu me lembro do pessoal da USP, ainda no começo dos anos 90, quando eu fui fazer faculdade, e aí vi um cartazinho de especialização em agribusiness. O pessoal da USP vinha fazer. Ele fala sobre como da importância de você fazer uma análise do agronegócio considerando uma visão sistêmica, uma visão global, né? Como se aquilo ali funcionasse de uma forma de um sistema, tá? Então o agronegócio vai envolver um conjunto de funções antes, dentro e depois da porteira, né? Os suprimentos, a produção, transformação, armazenamento, distribuição, consumo, né? Todos os serviços complementares, bolsas, né? Bolsa de valores, certo? Toda a publicidade que se faz, o AgroTech, o AgroPop, pesquisa como a Embrapa, como as universidades, como os próprios institutos que tem privados, que eles também fazem pesquisa. A Bayer, a Monsanto faz muita, que antigamente era Monsanto, fazem muita pesquisa. E tudo isso daí envolveria. Então teria que entender isso daí como se fosse um sistema, né? E analisar como se fosse de forma sistêmica para entender o agronegócio. E aí ele mostra essa figura aí, ó, que vai lá desde, ó, começa lá com os fatores de produção, né? O pessoal que está produzindo as máquinas, os insumos agropecuários defensivos, fertilizantes, um conjunto de serviços antes de você efetivamente produzir. Então, tem pessoas que precisam ir lá fazer análise de solo, ver como é que está o funcionamento da área irrigada, se for o caso, para efetivamente você analisar o que você precisa fazer antes de você produzir, né? Aí todo esse pessoal aí manda os seus serviços para um fornecedor. Então você tem aqui, por exemplo, você tem diversas casas agropecuárias, né? Que você vai, se você quiser comprar um trator, se você quiser comprar adubo, seja como é que for, você vai nessas casas e lá tem uma imensidão de produtos para você comprar, né? E aí então esse fornecedor vende para o produtor agropecuário, o produtor agropecuário então produz, né? E aí ele manda para o processador, ou no nosso caso mais aqui, ele manda para o packing, né? Ou para o atravessador, né? Que a gente chama aqui de atravessador, né? Ou ele vende diretamente para o varejo, ou para uma indústria, se for, dependendo do produto que for, se for uva para suco, então vende para a indústria de suco, ou então para as instituições, né? Então o pessoal da agricultura familiar, ele faz as vendas institucionais, né? Para o governo, para transformar aquilo em merenda, etc. E aí todo mundo manda para os consumidores. O institucional são as crianças que fazem a merenda, o varejo, então são supermercados que a gente vai lá e compra. Aí a indústria
processa também, faz o suco e manda para os consumidores. Então, você tem tudo isso daí acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí você vai ter estruturas de coordenação, que é todo mundo que faz análise de mercado, as bolsas que negociam mercados futuros, os programas do governo de apoio ao agronegócio, as agências governamentais de, por exemplo, de assistência técnica, de extensão rural. Aí você vai ter cooperativa e tal, etc. E assim vai, né? E aí tem, além da infraestrutura e serviço ali do outro lado, né? Propaganda, pessoa que trabalha só com armazenamento ou com packing, tem pessoas que alugam o packing, aqui mais para cá, né? Contratam um serviço, eu quero fazer uma poda na minha área de manga. Tudo bem, você contrata o serviço de poda, o cara chega lá com quantidade X de trabalhadores e faz a poda para você. Termina, arruma e vai embora. Ou então de venda, ele vai e colhe e vai embora, e assim vai. Então, imagina que tudo isso daí é o que se entende como uma visão sistêmica do agronegócio. Okay? Aí a escola francesa é mais essa análise de cadeia de produção. Inclusive a gente viu um texto já sobre cadeia de produção, né? Cadeia produtiva, né? Que foi analisando a manga. Então aquela ideia de você analisar uma cadeia produtiva especificamente, que a gente analisou, a gente viu um texto falando sobre a análise da cadeia produtiva da manga, né? Então isso daí são os franceses, né? Então eles entendem como cadeia uma sequência de operações que conduzem à produção de bens, cuja articulação é amplamente influenciada pelas possibilidades tecnológicas e definida pelas estratégias dos agentes. Estes possuem relações interdependentes e complementares determinadas pelas forças hierárquicas. Tá? Então, a análise de cadeia permite a gente entender como é que funciona toda a cadeia, reconhecer o papel da tecnologia, organizar estudos de integração. Tá? E integração é nesse sentido aqui, ó, integração vertical ou horizontal, né? Se você tem, vamos imaginar que se você tem o seu próprio packing, então você tem uma integração vertical, né? Entendeu? Porque a próxima etapa da cadeia é sua também. E se você também consegue ter uma empresa na Holanda para distribuir o seu produto, então você tem mais uma etapa ali, tudo integrado, né? A produção é sua, você não compra a fruta de ninguém, você mesmo passa pelo seu packing e assim vai. Então, uma integração vertical, tá? Mas existe também as situações de você ter uma integração horizontal. Avaliar políticas para o agronegócio, compreender a matriz insumo-produto. A matriz insumo-produto é todos os insumos e tudo que você produz, né? Aquilo ali gera de um lado as entradas, de outro lado as saídas, e você consegue calcular, digamos assim, o PIB, né, do agronegócio. E também perceber as estratégias das empresas. Né? Um outro conceito é o conceito de cluster. Né? Então ele define da seguinte forma: um grupo econômico constituído por empresas instaladas em determinada região, líderes em seus ramos, apoiados por outras que fornecem produtos e serviços, ambas sustentadas por organizações que oferecem profissionais qualificados, tecnologia de ponta, recursos financeiros, ambiente propício para o negócio e infraestrutura física. Todas essas organizações interagem ao proporcionarem umas às outras os produtos e serviços que necessitam, estabelecendo deste modo relações que permitem produzir mais e melhor, a um custo menor. O processo torna as empresas mais competitivas. Então veja, vamos tentar entender a região do Vale do São Francisco como um cluster do agronegócio, da fruticultura, um cluster da agricultura. Tá? A gente tem aqui um conjunto de grandes empresas instaladas, elas são líderes. Você tem aqui os maiores produtores e exportadores do Brasil. E aí, então, você tem um conjunto
de empresas que fornecem para essas outras, para esse pessoal. Veja uma dificuldade. Se a gente sai aqui de Juazeiro Petrolina e vai tentar produzir manga em um outro estado ou em outra região, pode chegar lá e não ter as mesmas facilidades que tem aqui no Vale do São Francisco. Você não ter uma quantidade de empresas que que entendam tanto quanto o pessoal daqui de irrigação, uma quantidade de empresas que consigam disponibilizar tantas casas agropecuárias para você comprar os produtos. Se você precisar de cumbuca, não tem que comprar de outra região. Aqui, tudo que você precisa tem aqui. Tem pessoas que vendem e eles estão instalados. Então é um ambiente propício para você instalar a sua empresa e produzir. E todo mundo interage. Consequentemente, você tem um custo menor. Você acessa os grupos de produtores, às vezes, quem sabe quem faz um serviço de conserto de trator. Aí o cara já manda rapidamente uma bateria de pessoas. Quem sabe quem vende cumbuca, outro conjunto de... E pessoas para comprar. Aí manda mais um... Então tem todo um ambiente propício, né, para isso. Se você vai... Não precisa ir muito longe. Você vai ali para a região de Mossoró, a Sul ali, ou Sergipe, você já tem dificuldade. Às vezes as pessoas têm que vir aqui em Petrolina para observar, para aprender, para ver, às vezes até pegar algumas informações aqui de Petrolina para levar para lá. Então aqui é considerado um cluster. Olha aí. O interessante na análise de cluster é poder tentar entender as inter-relações que existem e integrações entre os sistemas cadeias do agronegócio. Tá? Então, a análise de visão sistêmica e a de cadeias, elas acabavam não conseguindo você perceber as relações entre cadeias. Aqui ele tenta mostrar uma relação entre a cadeia de milho e a cadeia de soja. Tá? Como elas acabam se relacionando, as agroindústrias ela pode tanto receber milho como soja. Aqui as nossos packings tanto podem receber uva quanto manga. Eles dá para conseguir trabalhar nisso daí também, né? E aí distribuir. Então, veja, aqui ele dá um exemplo que você tem tanto uma integração entre dois produtos agrícolas como produtos da pecuária, né? Como aves, suínos, peixe, bovino, e aí então, porque para a alimentação dos animais, você precisa da comida que vem da atividade agrícola. Então tem uma interconexão entre essas atividades todas, né? E aí no final, você vê que está tudo conectado e levando em direção ao mercado consumidor. Ok? É bem interessante essa análise de cluster. E aí ele finaliza o texto falando sobre a importância do agronegócio. Os dados estão um pouco defasados, acho que a gente já mostrou em outros textos anteriores o quanto é importante o agronegócio para o Brasil, inclusive com números, com dados e trazendo mais para a importância da fruticultura. A gente falou sobre o aumento da produtividade e as exportações. Então, essa parte aí eu imagino que você já consegue entender como o agronegócio é importante para o Brasil, inclusive para a geração devido às suas exportações e devido às exportações, como ele traz dólares para o Brasil, né? E isso daí ajuda na nossa balança comercial a ser favorável. A balança comercial é a diferença entre as exportações e as importações. Então nós temos uma balança comercial positiva muito em função do agronegócio, ok? E aí então esses dólares que entram no país nos ajudam a fechar as nossas contas. Ok, pessoal? Então é isso. Em breve a gente vai ter outras aulas subindo, tá? Um abraço em todos.